Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, gente, na nossa reflexão do dia, a gente vai estar abordando um tema sobre missão, né? Missão missionária, né? Vamos falar da primeira viagem missionária, de Paulo, né? Primeira viagem missionária de Paulo. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse pedestal mais para cá, se fica bom. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Assim fica melhor? Para quem possa melhor conduzir esse momento da palavra. Então vamos lá, gente. A primeira viagem missionária de Paulo e um marco significativo na história da igreja primitiva. Registrada em Atos, no capítulo 13 e capítulo 14. Capítulo 13 e capítulo 14. Essa jornada teve um grande impacto na disseminação do Evangelho e na formação de comunidades cristãs. Aqui estão os principais pontos sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Então vamos agora pontuar. A gente vai pontuar aqui. O chamado para a missão. Esse é o primeiro ponto. A primeira viagem missionária é iniciada em Antioquia, onde Paulo e Barnabé foram separados para a obra do ministério através de oração e imposição de mãos. Está em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Este chamado inicia um movimento missionário que levaria o Evangelho a várias nações. Já no segundo ponto desta viagem, da primeira viagem missionária de Paulo, nós vamos refletir aqui, fala sobre a rota da viagem. Partida, né? Paulo e Barnabé, né? A partida aí de Paulo e Barnabé embarcam em um navio em direção a Chipre, onde pregaram na sinagoga de Salamina e em Pafos. Encontraram resistências. Pregaram na sinagoga de Salamina e em Pafos encontraram resistência do mágico Elimais, que se opõe ao Evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta
e cega ele mais, levando o procursor Sérgio Paulo à fé. Esse registro se encontra lá em Atos, no capítulo 13, versículo 4 ao versículo 12. Você pode conferir. Vou deixar tudo pontuadozinho aqui para você depois pegar a sua Bíblia e apenas conferir as informações das referências bíblicas que estamos compartilhando aqui na gravação. Olha, a continuação a Perge e a Antioquia da Pisídia. Após Chipre, eles viajaram para Perge e em seguida para Antioquia, né? Antioquia ou Antioquia, como queira, da Pisídia. Em Antioquia, Paulo prega uma poderosa mensagem sobre a história da salvação, destacando a exceção e a ressurreição, destacando a exceção e a ressurreição de Jesus. Está em Atos, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 41. Observe que aqui tem mais conteúdo para ser lido, né? Reação. Isso já nós estamos pontuando a terceira pontuação aqui, onde houve reação em Antioquia, né? Da Pisídia. A pregação de Paulo tem um impacto significativo e muitos creem na mensagem. No entanto, também enfrenta oposição dos judeus que incitam a multidão contra Paulo e Barnabé. Eles são expulsos da cidade. Você confere isso lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 42 ao versículo 50. Versículo 50. Já no nosso quarto ponto, nós estamos pontuando aqui alguns pontos importantes. Já no quarto ponto aqui nós vamos falar sobre a abertura para os gentios. Em resposta à rejeição dos judeus, Paulo declara que eles se voltariam para os gentios, mostrando o alcance universal, né, do Evangelho. Isso marcou um ponto de virada, onde o Evangelho se espalharia não apenas entre os judeus, mas também entre as nações. Já no quinto ponto que nós vamos pontuar a partir daqui, fala sobre a viagem para o Icônio, Listra e Derbe. Paulo e Barnabé continua sua jornada, passando por Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, Paulo cura um homem coxo, levando o povo a querer oferecer sacrifício a eles, confundindo-os como deuses,
Está em Atos capítulo 14, versículo 8 ao 18. Essa é uma ilustração da necessidade de discernir, da necessidade de discernir, Às vezes o nosso ouvinte que nos acompanha, entenda, estou lendo letra aqui bem pequenininha, né? Para minha idade jovem que eu estou, às vezes tenho dificuldades, né? Discernir a glorificação que pertence somente a Deus. A Deus. Bom, gente, então nós agora vamos aqui para a continuação ainda dessa pontuação, dos pontuamentos que estamos fazendo, aqui no quinto ponto, né? Segue a continuação aqui. Apesar das dificuldades, eles enfrentam perseguições. Paulo é apedrejado em Listra, deixado por morto, né? Deixado por morto. Mas levanta-se e continua seu caminho. Atos capítulo 14, versículo 19 ao versículo 20. Já no sexto ponto, fala sobre o retorno à Antioquia. Após proclamar o evangelho e confirmar os discípulos nas cidades visitadas, Paulo e Barnabé retornam a Antioquia da Síria, né? Onde relataram sobre tudo que Deus havia realizado e como ele abriu a porta da fé aos gentios. Atos capítulo 14, versículo 21 ao 27. Bom, nós vamos agora para a parte das lições que nós aprendemos aqui com essa primeira viagem missionária de Paulo, né, e Barnabé. Vamos lá. Primeira lição que nós vamos aprender aqui. Vamos às lições aprendidas com a primeira viagem missionária de Paulo. Primeira lição que a gente aprende aqui: a importância da obediência ao chamado. A importância da obediência ao chamado, né? Paulo e Barnabé foram obedientes ao chamado de Deus, o que nos ensina sobre a importância de seguir a direção divina em nossas vidas. Aqui a segunda lição que a gente vai estar aprendendo aqui é sobre coragem e perseverança. A Bíblia fala em vários lugares sobre coragem, né? Então, é interessante isso. Depois de entrar nesse assunto sobre coragem, eu vou preparar uma mensagem para tratar desse assunto aqui. Mas vamos aqui, na segunda lição, coragem e perseverança. A jornada de Paulo foi cheia de desafios, mas ele e Barnabé perseveraram, mesmo diante de oposições, né, e perigo. Nossa fé é testada em meio às dificuldades, mas não devemos manter, devemos manter a coragem.
Terceiro ponto que a gente aprende aqui. Já estou correndo contra o tempo, que já estou vendo pro relógio ali, já está para terminar o tempo aqui. Evangelho para todos. É a terceira lição que a gente aprende aqui. O evangelho é para todas as pessoas, independentemente de suas origens. A missão de Paulo mostra que a salvação em Cristo é oferecida a todos. No ponto 4 aqui do que estamos aprendendo com essa primeira viagem missionária de Paulo, aprendemos o seguinte: confirmação e discipulado. Confirmação e discipulado. Paulo e Barnabé não apenas pregavam, mas também confirmavam e fortaleciam os novos crentes, enfatizando a importância do discipulado na vida da igreja. E aqui a gente vai concluir. Vamos estar concluindo aqui. Na nossa conclusão, preste bem atenção. A conclusão. A primeira viagem missionária de Paulo é um testemunho da valorosa missão que Deus chamou cada crente a se envolver, proclamar o evangelho, fazer discípulos e avançar o reino de Deus. Que possamos estar inspirados pela valentia de Paulo e Barnabé e prontos para participar, glória a Deus, que coisa, hein? Para participar, cadê Jesus? E prontos para participar da missão de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Pronto, está gravado, vai para o canal YouTube. Espero que você, ao assistir, não só assista, mas compartilhe também, em nome de Jesus.